Olá pessoal, boa noite. O pessoal está se conectando aí, vamos esperar uns segundinhos e a gente já começa nosso bate-papo. Como convidada do bate-papo da noite, né? Tá com a gente, tá bom? Olá, Ivens, tudo bom, meu amigo? E aí, Fabi, tudo bom, cara? Como você tá? Tudo jóia, graças a Deus. O pessoal tá entrando aqui e a gente já começa. E Show. sobrou voz aí, depois de tanta aula? Bom, acho que tá bom ainda, acho que tá tranquilo. Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Pessoal, a gente já vai começando a conversar, um bate-papo. Vou aproveitar aqui para a gente passar algumas informações. Então, eu vou falar que hoje a gente convidou o Ivens Giacomassi, muitos já conhecem, né? Ivens além de um amigo, já é um parceiro do Ibranutro Científico, já colabora com a gente aí, parceiro também do Ibrafísio, né? O Instituto Brasileiro de Fisioterapia também, já deu aula, cursos aqui para a gente. É uma referência aí hoje no Brasil para essa área de mobilização precoce, fisioterapia, ventilação mecânica. O Ivens é um fisioterapeuta, ele foi formado aí pela Unesp. Eu vou falar aqui só um pouquinho da sua formação, Ivens, depois você vai falar um pouquinho para a gente do que você faz mesmo no seu dia a dia, tá? Especialista em terapia intensiva, como eu já adiantei, e é especialista em fisiologia do exercício. E o que mais importa, né, além de títulos, é o que ele tem feito aí no dia a dia. A gente sabe que é uma pessoa que está na linha de frente, e por isso que a gente convidou aí para discutir um pouquinho, né, desse tema do nosso bate-papo, que a gente já vai começar. Pessoal, eu sou o Fabiano Girardi, eu sou médico, formado aqui pela UNB, minha formação foi em clínica médica, e depois eu fiz medicina intensiva, aí na sua cidade aí, Ives, em São Paulo, né, no servidor estadual, onde o Ives também trabalhou, e lá que o Diogo Toledo era meu R2, e o Diogo Toledo que me apresentou depois o Ives, né, por trabalhar no mesmo local. Depois eu fiz aí em São Paulo meu contato com a pós-graduação em nutrição clínica do GANEP, pós-nutrologia da Abram, e aí que eu comecei a ter o contato com terapia nutricional e suporte nutricional. Quando voltei para Brasília, junto com o Dr. Alan, que é meu sócio, a gente fundou aí o Ibranutro, Instituto Brasiliense de Nutrologia, e aí começamos a fornecer o suporte terapia nutricional aos hospitais aqui em Brasília. E o Dr. Alan é meu sócio, segue aqui levantando essa bandeira. Pessoal, antes de conversarmos aí já um pouco com o Ivens, eu queria falar um pouquinho do que nos motivou a fazer tanto uma live e por que esse tema. O Ibranutro tem passado por um momento de transformação, estamos aí numa fase de expansão e uma transformação digital. A gente decidiu que, além de fazer assistência, que é o que a gente faz desde 2012, a gente oferece aí assistência a 9 hospitais aqui em Brasília, tanto de nutrição clínica, a nutrologia, enfermagem da MTN. Né? A gente tem uma abordagem onde o centro do nosso propósito é a abordagem interdisciplinar. E a gente está passando por esse momento de que, além de fazer assistência, a gente decidiu que a gente também tem que trocar essa experiência que a gente já tem, compartilhar o conhecimento que a gente adquiriu, coisas que a gente aprendeu nesse nosso dia a dia, com uma equipe tão rica, né, interdisciplinar, fora os parceiros da Fono, os parceiros da Físio, que trabalham com a gente no dia a dia. Então, a gente está aí se arriscando, estamos aprendendo. O Ivan já é um professor do mundo digital. A gente está fazendo essa primeira live nossa, na verdade, um bate-papo informal, mas de um tema extremamente sério. Nós estamos sabendo o que estamos passando nesse momento. Ok? E vamos ter outras lives, provavelmente webinários,
né? Dependendo do interesse das pessoas, a gente vai avançar também. E a história desse tema é porque no domingo, né, o Dr. Alain, junto com a Mirna, que cuida dessa parte da publicidade da empresa, eles fizeram um post, né, falando um pouquinho sobre o que é a posição prona e como alimentar esse paciente na posição prona. E esse post gerou um número recorde de interesse, comentários, de engajamento, de compartilhamento. E a gente percebeu que é um tema do dia a dia que a gente está passando, né, infelizmente, ainda vivendo ou revivendo aí nessa segunda onda, uma situação aí de lotação dos hospitais com pacientes extremamente graves e que muitos deles, ou quase todos os dias, a gente estiver passando nas UTIs, a gente vai se deparar com um paciente nessa posição prona. E aí tem toda, por um lado, o Ivens, né, junto com a equipe, aí, acha bom, porque é uma estratégia que ajuda demais eles, né, a melhorar a oxigenação do paciente. E para nós, quando a gente pensa aqui, né, médicos, nutricionistas, que estamos ali na beira do leito, equipe tomando essa decisão, a gente acaba ficando preocupado se esse paciente vai tolerar a proposta que a gente está fazendo da oferta da nutrição integral. Então é por isso, pessoal, a gente vai conversar aqui. Eu fiz algumas anotações de pontos importantes, de perguntas que nos mandaram nesses dias durante a semana. E a gente vai entender um pouquinho hoje, com a ajuda do Ivens aí. Muita gente chega lá e vê o paciente pronado, né, Ivens? Mas será que todo mundo da equipe entende qual que é o benefício da prona? Eu lembro ainda eu era residente em São Paulo, onde tinha 2007, 2008. A discussão era como que melhorava a oxigenação de um paciente com uma inflamação grave, né, ou com SARA grave ou moderada. Recrutava usando PIPs altas ou pronava o paciente, que é justamente virar o paciente de pulso, né, claro, com movimento coordenado, com uma equipe para fazer isso daí. Estava nessa discussão aí. Hoje a gente já sabe do benefício, né, da prona, esses pacientes, e principalmente no Covid, agora onde a gente tem uma inflamação pulmonar grave como base aí, a gente viu o benefício. Conta pra gente um pouquinho, o Ivens, quais seriam, o que é assim, a fisiologia, o que melhora quando a gente vira o paciente com a barriga para baixo? O que isso altera na fisiologia pulmonar? Por favor. Cara, o Fabiano, ele foi residente aqui da nossa UTI, né, no Hospital do Servidor, e aqui, historicamente, a gente já usa a posição prona há muito tempo, né? Então, lá, desde o seu tempo de residente, você já deve ter visto os pacientes sendo pronados aqui. Esses dias eu estava resgatando umas fotos, encontrei foto de 2011 de pacientes nossos pronados aqui. Então, a gente sempre usou a posição prona, principalmente naqueles pacientes mais graves, né, com relação à oxigenação, com a relação mais baixa. A gente pensa na oxigenação, mas a posição prona ela não beneficia só a oxigenação. A gente tem uma grande melhora aí da oxigenação como um dos principais objetivos da posição prona, mas ela também ajuda a proteger o pulmão, né? Ela ajuda no que a gente chama de ventilação mecânica protetora, porque em posição prona a gente tem uma distribuição mais regular da pressão transpulmonar no nosso pulmão. Então isso ajuda na proteção pulmonar. O que parece nos estudos que a gente vem vendo até hoje de posição prona, que o que justamente diminui a mortalidade dos pacientes não é só essa melhora da oxigenação. A melhora da oxigenação geralmente não tem uma relação direta na melhora da mortalidade, e sim uma ventilação mecânica mais protetora. Isso que faz com que os pacientes tenham menor mortalidade, né? E aí, como que funciona a posição prona? Eu até separei uma figura aqui no computador para mostrar, para a gente exemplificar qual que é o efeito da prona no pulmão, né? Vou virar aqui a câmera para a gente ver. Ó. Então, aqui, na esquerda, a gente tem um pulmão saudável na posição supina, e na direita a gente tem um pulmão com SARA na posição supina. O que a gente vê é que essas bolinhas mais abertas representam os alvéolos. E essas bolinhas menores aqui também são alvéolos, só que eles estão mais fechados. Então, a parte do pulmão que a gente chama de zona dependente, que é aquela que fica encostada na cama, que aqui no caso são as costas,
os alvéolos estão mais fechados, mesmo no indivíduo saudável. Por quê? Porque tem o peso do pulmão sobre ele mesmo, o peso do coração e o efeito da gravidade. Então, com isso, a parte posterior do pulmão, que é aquela que fica apoiada na cama, está sempre um pouco mais colapsada, né? Mas ela está aerada, a gente vê que os alvéolos estão brancos, né? Aqui, ó, na outra figura com o paciente com SARA, como ele está num estado inflamatório, hiperinflamatório até, né? Liberação de proteínas de fase aguda, liberação de citocinas, os alvéolos acabam sendo preenchidos por líquido, por proteína, e aqui esses alvéolos que estão em cinza não estão sendo aerados, eles têm só líquido preenchendo. Então a gente tem os alvéolos aqui em cima mais abertos, os alvéolos intermediários que às vezes até abrem e fecham, que aí faz o que a gente chama de estresse cíclico, né? Lesão por cisalhamento, e os alvéolos que ficam o tempo todo fechado. Aí eu vou mostrar agora o nosso pulmão na posição prona. Então, olha o que acontece na posição prona. No pulmão saudável, a gente tirou o peso do coração que estava em cima do pulmão. Agora o paciente está apoiado aqui, ó, com o peito na cama. Opa, deixa eu mostrar aqui. Aí, então aqui, ó, o coração agora ficou para baixo, então não tem o peso do coração sobre o pulmão. Com isso, aqueles alvéolos, ó, estão mais abertos agora, os alvéolos que estão na parte de baixo. Então a gente ganha área de troca, ganha área de ventilação. No pulmão com SARA, isso também acontece. Mesmo assim, a gente vê aqui que no pulmão com SARA, ainda ficam alguns alvéolos que estão preenchidos por líquido, que não estão sendo ventilados. Aí vem a segunda vantagem da prona, que não só a gente melhora a aeração, porque a gente tira esse peso do coração e melhora a distribuição global da pressão transpulmonar, mas como a nossa perfusão, né, ou seja, o sangue no nosso pulmão, ele é mais posterior e próximo ao coração. Então, agora, a nossa perfusão está nessa área aqui, ó, justamente onde a gente tem os alvéolos que estão mais ventilados, que estão mais aerados, e essa área é muito maior. Se a gente comparar, vou dar uma diminuída aqui para a gente comparar. Olha como essa área aqui é pequena comparado a essa, né? Essa área aqui é onde está a maior perfusão em supino, e essa área onde está a maior perfusão em prono. Então a gente melhora a relação ventilação-perfusão. Então, colocando o nosso paciente em prona, a gente consegue distribuir melhor a pressão, ganhar mais área de ventilação e melhorar a relação ventilação-perfusão. Perfeito, Ivens. Fica muito fácil, né? Muito mais fácil a gente, com a figura que você mostrou aí, um pouquinho do que acontece com essa fisiologia. E para daqui a pouquinho a gente já passar para discutir um pouco da terapia nutricional, mas ainda falando da parte da física, quando que é indicado pronar esse paciente, para a gente só ter uma ideia? Que protocolo vocês estão usando? Que parâmetros vocês usam? É a relação PF? O que é que vocês estão usando? Quais pacientes são candidatos? Hoje, o que mostra para a gente o paciente que tem indicação de prona é aquele paciente que tem uma relação PO2, FO2 menor que 150. Então, eu já otimizei a sedação do meu doente, eu já otimizei a ventilação do meu doente, eu otimizei a PIP do meu doente, e mesmo assim a relação dele continua abaixo de 150, esse paciente, ele é o paciente que é candidato à posição prona. Perfeito. Esses pacientes, para vocês conseguirem, né, ajudá-los a ventilar melhor, eles têm que estar geralmente muito bem sedados, não é isso? E muitas vezes temos que usar doses aí bem mais elevadas do que o habitual. Tem que estar com analgesia bem feita. Muitas vezes eles também estão com bloqueadores neuromusculares, não é isso? Para conseguir que o ventilador faça o papel dele sem a gente ter o que a gente fala, briga do paciente com o ventilador. E aí que entra a nossa pergunta, né? Quando ele vira também, a gente tem aí um aumento dessa pressão intraabdominal e aí a preocupação se seria seguro a gente nutrir esses pacientes. Por quê? A gente fica com medo de aumentar risco de vômito, risco de microaspiração, aumento do volume do resíduo gástrico desses pacientes. E a gente começa a pensar em estratégias para melhorar. Procinéticos, elevação da cabeceira,
colocar essa sonda mais adiante, né? Em vez de botar no estômago, a gente colocar em posição jejunal. Então, essas perguntas a gente vai tentar responder até o final desse bate-papo. E eu queria saber também, Williams, existe uma coisa que eu acho que a gente nunca pensou, que pelo menos eu nunca pensava na época da residência, da prona espontânea, né? Os pacientes que não estão em ventilação mecânica, eles às vezes estão só com uma VNI ou uma máscara e eles, acordados, viram, ficam de bruços na posição prona e também parece ter uma estratégia que está funcionando aí no dia a dia. É isso, como que é a experiência? O que você tem visto em relação a isso? Cara, você vê que engraçado, né? Janeiro de 2019, eu postei 2 artigos no Instagram e no YouTube falando sobre pacientes em posição prona durante a VNI. Só que eram pacientes pós-transplante pulmonar, né? Que tem aquela síndrome pós-transplante pulmonar que eles desenvolvem uma SARA bem grave. E nesses pacientes, o resultado é muito interessante da prona com o paciente em VNI, que era muito diferente do que a gente via dos pacientes só sob ventilação mecânica invasiva. E muita gente chegou até a criticar, falar que é coisa de doido, né? O pessoal lá na Itália que tem feito isso aí. E aí, um ano depois lá, um ano e pouquinho, em março, a gente começa a ver as pessoas fazendo isso com pacientes COVID, né? O que a gente tem de evidência para a prona com o paciente que não está entubado? A gente ainda não tem evidência de nenhum ensaio randomizado controlado mostrando o real benefício da posição prona nos pacientes que não estão entubados. A gente tem alguns estudos observacionais, estudos retrospectivos. Nesses estudos, o que a gente vê? Que a tolerância à posição prona não é tão boa, né? Os pacientes não conseguem tolerar muitas horas na posição prona. Pacientes que toleram menos de 1 hora já é um indicativo de que vai ter que escalar essa terapia. Então, se ele está com oxigênio, vai ter que ir para VNI, para alto fluxo ou ser entubado. Parece que um tempo bom para predizer melhora seria a partir de 3 horas na prona espontânea, né? Cara, o que acontece é o seguinte, existe um erro de interpretação no que é bom para o paciente. Então, assim, quando o paciente fica em prona, basicamente quase 100% das pessoas vão responder com uma melhora da oxigenação. Então, não é exatamente isso que a gente está buscando com a prona espontânea. A gente quer pacientes que diminuam o desconforto respiratório, pacientes que diminuam frequência respiratória, ou que a gente não precise escalar mais a oxigenoterapia. E a posição prona espontânea, nos estudos que a gente tem retrospectivos, observacionais, parece não evitar a intubação, mesmo melhorando a saturação desses pacientes. Quando eles retornam à posição supina, isso acaba piorando e eles acabam evoluindo para a intubação. Então, lá na Europa, onde isso começou a ser usado, eles começaram a usar isso nas enfermarias porque não tinham mais como dar conta de levar para a UTI, não tinham como fazer VNI com esses pacientes, então era um meio de esperar que eles tivessem para onde alocar esses pacientes. Se você tem estrutura, se você tem pessoal, tem equipamento, o melhor é você realmente indicar a intubação assim que já tiver sinais. Exatamente, e eu acho que é esse o momento que a gente, infelizmente, está começando a viver, pelo menos aqui em Brasília, agora nessa semana, os últimos 10 dias, com um pico de uma segunda onda ainda em ascensão, e a gente está vendo isso, né? Com todo o esforço dos hospitais para tentar se reequipar, ampliar o número de ventiladores e todos os equipamentos de UTI, muitos pacientes têm ficado nessa situação, e também é um paciente que a gente tem que se preocupar, porque esse paciente, às vezes, vai ficar lá 2, 3, 4, 5 dias nessa situação, segurando com uma VNI, catéter nasal de alto fluxo, com uma máscara, e ele é difícil da gente conseguir ofertar alguma coisa para ele. Seja a dieta oral, seja o suplemento, né? Muitas vezes ele está muito mais interessado em tentar ficar melhor ali, um pouco o padrão respiratório, do que aceitar a nossa insistência de que ele precisa comer, que ele precisa tomar o suplemento. É um paciente que merece essa nossa atenção, né? A gente está sempre preocupado com o grave, claro, porque está lá entubado, com parâmetros às vezes mais altos, com droga vasoativa, mas a gente precisa se atentar também. Como eu falei no início da live, agora acho que a gente já tem aí o público que entrou, né? A gente está fazendo esse bate-papo porque a gente ficou preocupado, eu, Alan, toda a nossa equipe, com muitos comentários de pessoas que falaram, leram o texto, muitas pessoas
parabenizaram, um texto muito bem feito, a doutora Alain fez, obrigado a todos que participaram, mas a gente viu que muitas pessoas falavam assim, nossa, aqui a gente não pode alimentar, nossa, aqui a gente pode, mas a gente não pode passar de 20 ml por hora ou tantos ml por hora. Aqui é só trófica. Então, aqui a intenção desse bate-papo, Ivens, é que a gente possa também esclarecer para as pessoas, nem esclarecer, trocar experiência. O que existe na literatura, todos nós temos acesso, né? Mas é novo para todo mundo. Mas aqui a gente pode falar também um pouquinho do que a gente tem feito aqui, né? E se a gente está tendo intercorrências ou não, e vocês também podem participar, né? Mandando perguntas, comentários. E se for o caso, a gente até fazer depois um webinário para mostrar as fotos, figuras, artigos, discutir os artigos. Tudo bem, pessoal? Bom, então, a gente já vai voltar a falar um pouquinho com você, Ivens, um pouquinho até desses pacientes que ficam alguns dias aí fora da meta, que são muitos, como que os fisioterapeutas depois têm que se virar para tentar reabilitar esses pacientes. Eu não sei qual que é a ideia, a percentual de pacientes em prona aí de vocês. Eu estava lendo até uns trabalhos essa semana e um trabalho que saiu dia 5 aí, falando que o grupo lá da Lombardia, da Itália, 30% dos pacientes deles que iam para a UTI, eles tinham que pronar. Eu não sei exatamente quanto que vocês estão conseguindo segurar fora da prona ou tendo que pronar também. Mas se você tiver esse número aí, mais ou menos, depois você compartilha também com a gente, Ives. Pessoal, então, como eu falei, a grande preocupação nossa, principalmente o paciente em ventilação mecânica, são a intolerância desses pacientes aí à nutrição enteral, né? Vômito, broncoaspiração, o paciente que pode fazer PAV, e isso aí é a grande preocupação. E, por outro lado, a preocupação de deixar esse paciente sem nenhum suporte nutricional, nem que fosse, né, o que a gente chama de nutrição trófica, pensando aí em trofismo intestinal, em imunidade, em até redução da inflamação desses pacientes. Então, pessoal, quando a gente começa a discutir isso daqui, procura um pouco na literatura. Eu estou aqui com algumas anotações das dúvidas que mais foram frequentes, e uma delas seria o quê? O volume residual gástrico destes pacientes aumenta mais do que o paciente em ventilação mecânica na posição supina? Então, o que a gente tem aí na literatura, um pouquinho da história? Em 2004, um grupo francês, né, acredito que seja Renier que fala o nome, mas é um grupo de Nantes, que tem publicado muito nesse assunto. Eles fizeram uma comparação, um estudo que comparou os pacientes aí na posição prona versus supina em ventilação mecânica em relação à tolerância. E eles perceberam que eles tiveram que interromper, né, muito mais no grupo que estava em posição prona. Em 2010, eles resolveram fazer um novo estudo onde eles fizeram um protocolo de otimização para que esses pacientes em posição prona pudessem tolerar melhor. Essa era a ideia. Então, eles fizeram um estudo antes, avaliaram um grupo, e depois de implementado o protocolo, e aí compararam. E aí eles perceberam que, com algumas medidas, né, que a gente também destacou naquele comentário, naquele post, a gente poderia melhorar essa tolerância. Então, a principal medida que eles destacam seria o uso de procinéticos nesses pacientes e também a posição prona, só que aí com um Trendelenburg reverso. Eles usaram 25 graus, né, e a gente vê na literatura outros trabalhos que usam entre 10 e 25 graus. Aí o paciente não fica naquela posição plana, totalmente plana. Os autores desse estudo atribuíram, né, no primeiro estudo de 2004, que talvez essa posição plana totalmente, o paciente pronado e plano, ele fosse a principal causa de intolerância à nutrição enteral. Então, esse aí é um dos principais estudos. Se a gente for fazer uma revisão na literatura, a gente vai encontrar uns 7, 8 estudos no máximo relacionados a esse tema. Tolerância do paciente nutrição enteral e prona. Tá? Estudos que a gente fala que são estudos que têm um nível de qualidade mínimo aceitável, mesmo assim, são estudos pequenos com grandes riscos de vieses, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, não tem o certo e errado. Aqui a gente está trazendo um pouquinho da literatura para discutir com vocês. Ivens, você tem visto muita intolerância? Aqui a nossa percepção, como eu falei hoje, pessoal, nós estamos em 9 hospitais aqui. Atualmente nós estamos com mais de 320, hoje a gente estava com 325 pacientes em nutrição enteral
nesses 9 hospitais que estão sobre, né, os nossos cuidados, do ponto de vista de cuidados nutricionais. Nós não temos visto intercorrências graves com esses pacientes seguindo esses cuidados, né, de Trendelenburg reverso, procinético. A gente tem conseguido progredir a meta de uma forma muito boa. Claro que a gente tem alguns hospitais que a equipe nos permite fazer isso com mais tranquilidade. No começo foi mais difícil. Atualmente, depois de muita conversa, sempre discutindo as coisas em equipe, nós estamos conseguindo sim oferecer um cuidado muito melhor para esses pacientes. Queria saber, Ivens, como é que está aí no serviço? Você trabalha no hospital universitário, não é isso? Como que está isso lá? Você tem, ou que você conversa com os colegas? Tem visto intercorrências? Cara, lá no servidor, por exemplo, eu não sei o número exato de pronas que a gente teve, mas com certeza está acima desses 30% aí que você comentou. Um estudo recente aí do pessoal lá de Manchester, eles reportaram 67% dos pacientes sendo pronados na UTI deles. E eu acredito que lá no servidor a gente está por volta disso aí, entre 50% e 60% de pacientes pronados, né? São muitas pronações. E quanto à intolerância, o que eu tenho conversado com colegas assim, aqui de São Paulo é que não se vê muita intolerância, mas porque também não se evolui muito a meta. Então, ainda se tem um grande medo de evoluir a meta quando o paciente está em prona, e de colegas que estão em cidades mais do interior, até mesmo pacientes que ficam de jejum sempre que estão em prona. Ok. A gente vai responder as perguntas, tá, pessoal? Muita gente perguntando sobre quanto que a gente pode infundir em termos de taxa de infusão, quantos ml por hora durante a prona, quando supina, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Uma outra pergunta muito frequente que nos mandaram é se a gente colocar a sonda, posicionar a sonda, ao invés de colocar no estômago, na posição gástrica, botar na posição jejunal, lá na frente, para ofertar essa dieta lá na frente, se isso daí reduziria o risco também de intolerância. A gente tem aí também poucos trabalhos falando sobre isso. Um dos mais que tentou mostrar isso foi de 2012, um grupo que eles randomizaram aí 20 pacientes. Um grupo com a sonda gástrica e um grupo com a sonda jejunal. O que eles faziam? Pegavam a secreção traqueal desses pacientes e dosavam a pepsina como um indicador de que esse paciente pudesse ter microaspirado. E eles não perceberam, na verdade, a diferença entre esses dois grupos foi 22% em um, 20% no outro, com um P de 1.0. Então, eles tinham uma hipótese de que não haveria diferença e esse estudo, segundo os autores, estaria dando algum grau de informação de que não há diferença pós-pilórica e gástrica nesse cenário de pacientes em prona. E aí, de novo, o pessoal reforçando que são estudos pequenos, com qualidade, não são os melhores níveis de segurança em termos de qualidade, quando a gente analisa aí risco de vieses desses estudos. Bom, em relação à vazão, pessoal, eu já posso adiantar aqui para vocês que a gente tem alguns estudos também que têm mostrado até 85 ml por hora em posição prona, como protocolo de estudo, onde eles também não perceberam essa diferença. Bom, no nosso serviço, que a gente tem conversado com as pessoas, nós temos hoje, eu falei, 9 hospitais, nós temos aí mais de 95 nutricionistas fazendo esse apoio aos pacientes, mais de 14 médicos, e o que a gente tem conversado e observado é que mesmo quando o paciente está pronado, a gente progredir a meta do paciente acima de 20 ml hora tem tolerado muito bem. Sempre tomar cuidado se o paciente, a parte hemodinâmica está ok, se ele tem alguma comorbidade que já nos liga um sinal de alerta para que ele possa ter um refluxo, um esvaziamento gástrico mais identificado. A gente lembra que o paciente crítico, só pelo fato dele ser crítico, a gente vai encontrar até 60% de gastroparesia na UTI. Então não é só o fato dele estar pronado que vai dificultar. Então, se a gente tem condições de colocar esse paciente pronado, mas com Trendelenburg reverso, ou seja, a cabeça do paciente vai ficar
elevada aí de 10 até 25 graus. E a gente consegue associar ou não, né? Eu falei, nós nos consideramos, né, nossa equipe do Itanuosso, uma equipe de suporte à equipe da UTI. Nós conversamos, nós sugerimos a conduta aos colegas. Olha, podemos acrescentar um procinético, tem colegas, tem equipes que são muito mais abertas. Tem algumas equipes que, não, se apresentar intolerância, nós vamos colocar. Bom, qual o procinético, Fabiano, que nesses estudos, nesse estudo desse grupo francês que eu falei, eles usaram eritromicina venosa. Usavam 250 miligramas de 6 em 6 horas para esses pacientes. Temos outros trabalhos associando, inclusive, eritromicina com metoclopramida, intercalados, por exemplo, eritromicina de 6 em 6, metoclopramida de 12 em 12, e até trabalhos mostrando que essa associação seria melhor em termos de esvaziamento gástrico e melhora da tolerância do que só um procinético. Aqui na nossa realidade, né, a eritromicina venosa, pelo menos aqui em Brasília a gente não tem isso daqui, talvez no Brasil não tenha, só se talvez mandar manipular, mas eu não tive acesso. Acho que em São Paulo, nos hospitais que eu trabalhava, eles tinham acesso, mas aqui não era a nossa rotina. Eu acabo usando mesmo metoclopramida, bromoprida, outros procinéticos para ajudar nesse cenário. Bloqueadores neuromusculares, Ivens, também é muito comum, né? Esses pacientes, às vezes pacientes jovens, agora nessa segunda onda a gente está tendo mais pacientes jovens que são mais difíceis de sedar, né? E se entregar, como a gente fala, ao ventilador. Então, uma grande preocupação é, o paciente que está usando bloqueador neuromuscular, ele pode receber a nutrição enteral? É arriscado? É seguro? A gente vê na prática, né, Ives, que a gente está dando também, não está tendo problema, não é uma contraindicação. E a gente tem um estudo que mostrou isso, publicado em 2019. Eles fizeram também aí a comparação com a nutrição enteral precoce nesses pacientes que estavam usando versus a nutrição tardia, depois de 48 horas, nutrição enteral nesses pacientes que estavam recebendo bloqueadores neuromusculares. E teve até impacto em termos de mortalidade hospitalar e também menor dias de internação, né, no grupo que começou precoce. Então o paciente estava lá sedado, com sedação, estava com analgesia e ainda com bloqueador neuromuscular, e mesmo assim eles começavam com nutrição enteral precoce e mostrou melhoras de mortalidade, tempo de internação e sem maior nível de pneumonia. Tá? Então, mais um estudo, de novo, pessoal, né, são estudos que não são grandes, nós não temos séries de 15, 20 estudos para falar sobre esse tema, estamos aqui discutindo um pouco do que está acontecendo, principalmente pela situação atual que a gente está em relação à Covid-19. Muitas pessoas, pessoal, fizeram comentários relacionados à diretriz da Braskem, publicada em março de 2020, né? A Braskem soltou todas aquelas diretrizes, vocês podem rever, são quase todas sugestões, com poucas evidências, porque naquele momento não tinha, né? A gente acompanhou, eu faço parte ali da diretoria da Braskem, a parte de defesa profissional, e aí a Liane, a Melina, o Guilherme Duprá, o Rodrigo, todo mundo que se juntou ali para dar as diretrizes, eles fizeram, claro, para dar um norte para a gente, tentar ajudar a gente que está na beira do leito ali, como uma sugestão. Então, e de lá para cá, algumas coisas foram mudando, a gente foi aprendendo, a gente foi testando e observando também como que esses pacientes se comportam. Então, lá, realmente, a sugestão é que durante a prona não passar de 20 ml por hora. Mas a gente viu que, e aí o Ivens pode falar até melhor, né, que esses pacientes, se a gente colocava só 20 ml por hora, independente da densidade calórica da fórmula, da quantidade de proteína, se com módulo ou sem módulo, esses pacientes estavam ficando, depois de umas semanas, 10 dias, a gente já percebia, né, uma perda de massa muscular significativa. Geralmente já vinha de casa com, né, uma diminuição de apetite, às vezes aí era entubado, inflamação, catabolismo, perda de massa muscular violenta, e depois o fisioterapeuta tem que tirar da ventilação, tem que tirar do leito, voltar a caminhar, né, Ivens? E a gente teve que começar a testar, e a gente foi testando, mas não na nossa cabeça, porque tem trabalhos mostrando, inclusive, atingir a meta
esse trabalho que eu falei do grupo francês, eles atingiam uma meta muito rápido, usando a posição inclinada junto com procinéticos em até 4 dias, e usavam até 85 ml por hora. Né? Então, a gente tem feito isso, e não está vendo problemas. De novo, pessoal, não estamos aqui falando, vocês vão fazer algo para vocês, quem não faz, para discutir, né, nos pacientes, discutir com a equipe multida do serviço de vocês, né, olhar a literatura, revisar e ver que é possível. Tá? A gente tem alguns dados que sugerem essa segurança e a gente pode testar, e a gente está aqui para relatar um pouquinho da nossa experiência e aprender com vocês um pouquinho da experiência de vocês. Vocês podem ir mandando, eu não estou conseguindo acompanhar aqui todos os... Tá, eu estou conseguindo acompanhar aqui todas as mensagens, eu vou ver um pouquinho das perguntas aqui, que o Alan está mandando aqui para a gente, tá bom? Ô, Fabi, Oi, Ives. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar que você falou sobre os bloqueadores. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho o seu raciocínio aí. Aí como você está em muitos hospitais, você tem tido acesso aos dados de calorimetria indireta em algum desses hospitais? Ives, não temos. Além da Braskem, que soltou essas orientações no ano passado, a Aspen soltou também, e a Espen também. E a Espen recomendava, né, que a gente fizesse a calorimetria indireta, assim como a gente faz com os outros pacientes críticos. A Braskem e, se não me engano, a Aspen também, por conta da preocupação de contaminação, sugeria que não usasse, apesar de ser o padrão ouro, né, foi sugerido que não usasse. A gente tem o trabalho do grupo do Dr. Paul Schmeier, que está fazendo muito trabalho com isso, né? O LIP COVID, que é um trabalho onde ele mostrou um pouquinho que cai um pouco o gasto energético na primeira semana, em torno de 15 a 20 quilocalorias por quilo, e aí depois da segunda, terceira semana para frente sobe 120, 150% do gasto energético. E tem trabalhos de grupos, acho que é um grupo chinês também que fez. E às vezes a gente vê no gasto energético de pacientes com 4.000 quilocalorias. Né? Aqui a gente não está usando. A recomendação inicial, Ivens e pessoal, era a seguinte: não vamos fazer endoscopia nesses pacientes para passar a sonda. Hoje a gente já tem vários hospitais que têm feito para colocar sonda pós-pilórica, ou nos casos que a equipe da enfermagem não consegue, por algum problema anatômico, né? Desvio de septo, não consegue, vai para o pulmão, fica na boca. Então, hoje, num dos hospitais que a gente estava, passaram 4 sondas por endoscopia. Então, a equipe se preparou, né? Não é que ficaram imprudentes, mas aprenderam a lidar melhor com a situação para se preparar e não contaminar. Não se contaminar. Né? A gente não podia fazer isso. A calorimetria era sugerido que não fizesse. A gente também tinha sugestão de, em muitos serviços, não medir volume residual gástrico, porque é um procedimento que gera aerosol. A gente aqui já não mede, né, de praxe. A gente mede em alguns pacientes específicos, né, por exemplo, cirúrgico, neurológico, a gente mede. Mas os serviços que mediam de rotina, foi solicitado que não medissem mais. Hoje eu já sei que tem serviços aqui no Brasil que voltaram a medir, conversaram com a CCH, né, fizeram todo um esquema para se proteger aí os profissionais e os outros pacientes para fazer esses procedimentos, tá bom? Infelizmente não temos esses dados. Uma dos trabalhos que eu li também, eles fala isso, né? Poxa, mas se o cara está gastando mais de 4.000 quilocalorias, a gente está dando ali uma dieta trófica. Tudo bem, na fase inflamatória, a gente sabe que nessa primeira semana a gente não tem que correr tanto assim para chegar na meta, né? A gente tem que fazer uma evolução em rampa, né? Chegar na meta em 5, 4, 5, às vezes até 7 dias, dependendo do estado do paciente, né? Então a gente não vai ficar tão para trás assim, mas depois, se ele entra nessa terceira semana com hipercatabolismo e a gente não consegue saber disso, sem a calorimetria a gente não vai saber disso. Né? E aí o Dr. Paul defende que a gente tem que dar 3.000, 3.500 calorias para muitos desses pacientes. E a gente não... E a gente fala para o físico, e aí, como é que tá? Eu estou dando proteína, já estou dando 2.0, 2.5. Né? Mas às vezes ele também vai precisar de um pouco mais de oferta calórica. Não é? E o Paul fala isso porque ele também trabalha muito com o físico, com o Gerald Mollinger, que é o físico que trabalha com ele. E eles pegam muito nisso também, né?
A minha dúvida da calorimetria é porque, assim, será que a hora que a gente ceda, que a gente bloqueia, que a gente prona o paciente, será que os dados da calorimetria indicariam talvez um menor gasto energético nessa fase, que a gente realmente não precisaria chegar naquela meta que a gente calculou para o paciente antes de tudo isso, né? Que naquela fase ainda de uma ventilação inadequada, uma troca que não está tão boa, e justamente depois, quando a gente sai dessa fase, se não aumentaria muito, né? Que é justamente o que o Paul mostrou. Exatamente. A recomendação que a gente tem hoje é que se tem calorimetria direta, ok, a gente vai ter um parâmetro para se guiar a partir do 4º, 5º dia, porque até então a gente tem que subir em rampa, né, devagar, teoricamente 25 no primeiro dia por cento da meta, 50, 75 até chegar ali em 100% do que a gente acha, do que a gente estima por equações preditivas, e depois dali para frente fazer uma calorimetria para saber se vai mais para cima, se vai mais para baixo. Nesse cenário, a gente sem a calorimetria, o que a ESPEN recomenda é que a gente faça ali uma nutrição aí hipocalórica, né, até 70% apenas, para a gente não correr o risco, que é talvez muito mais sério, hiperalimentar, fazer um overfeeding desses pacientes nessa fase inflamatória, certo? A gente tem o calorímetro aqui, mas a gente não tem coragem de fazer isso, ainda mais agora do jeito que está. Nossa equipe está totalmente, né, 100% dedicada ali a triar o paciente, prescrever, avaliar. E uma outra mudança que teve, pessoal, no começo, lembra, a recomendação é que a gente nem entrasse, as nutricionistas não entrassem, a gente começou a tentar fazer por telefone, muitos foram dando certo, outros era difícil, de conversar com a equipe médica, de conversar com o paciente quando ele ainda estava fora da ventilação. Hospitais funcionaram, outros não funcionaram muito bem. E depois a gente foi vendo que era importante a gente entrar, se paramentar, aprendemos a nos paramentarmos, o médico, o nutricionista, o nosso enfermeiro. Não ficamos tocando desnecessariamente no paciente, contato, né? Mas pelo menos a gente vê se o paciente está pronado, se ele não está, se a droga vasoativa que está correndo ali naquele momento é o que estava no balanço às 6 da manhã que a gente está vendo lá embaixo na nossa sala. Né? Então tem um monte de coisa que a gente começou a ver que na beira do leito estava fazendo falta a gente não estar passando a visita dentro da unidade. E de novo, claro, pessoal, respeitando, né, tudo que fosse necessário. Tem EPI no hospital para poder entrar? Tem, então vamos entrar. Não, não tem, a gente vai fazer o quê? Então, o que eu estou sugerindo a todos vocês é que conversem dentro dos hospitais, das unidades de vocês, para saber o que é possível ou não avançar. Não tem aqui, de novo, certo e errado. Estamos sendo aqui muito tranquilos em compartilhar a nossa experiência e pedir a de vocês. Me mandaram aqui umas perguntas aqui no WhatsApp, que deve ter passado aí, que eu não estou conseguindo acompanhar. Ao sair da prona, recomenda-se voltar ao volume prescrito ou compensar para alcance calórico proteico? A gente não tem, não conheço nenhuma recomendação disso, de compensar. A gente tem alguns trabalhos mostrando isso para o paciente em supino, né? Então, o que a gente sugere é que não precisaria reduzir na prona se o paciente não tiver mostrado nenhum sinal de intolerância. Se esse paciente apresentou sinal de intolerância, pessoal, aí, claro, é igual o paciente na posição supina. Já está com procinético, às vezes se ajustou alguma coisa da fórmula, reduziu o volume, mas botou uma densidade maior, né? Cuidado com a osmolaridade sempre da fórmula em relação ao esvaziamento gástrico. Se não deu certo, aí a gente pode usar suplementar, parenteral suplementar, por exemplo? Pode sim. Tem vários especialistas, né, que defendem esse uso precoce. A gente teve uma recomendação da ASPEN, tem um artigo do Martindale, que ele também sugere isso. O Martindale é um dos responsáveis sempre lá junto com o McLeod e a turma dos Estados Unidos para fazer as diretrizes da ASPEN, né, Sociedade Americana, onde eles falam, olha, o paciente é muito grave, tem perspectiva de ficar muito tempo na UTI apresentando sinais de intolerância, vamos baixar um pouco o sarrafo da tolerância desse paciente, vamos começar um pouco mais precoce a nutrição parenteral. Então, pessoal, compensar, eu acho que não seria uma estratégia muito boa, tá, para a gente fazer, mas isso é coisa a ser discutida. Qual facilidade que vocês usam no serviço? Mais de um tipo associado? Oi, Iris. Já que você tocou nessa questão aí da tolerância e da gravidade, vocês têm feito um acompanhamento no sentido assim, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito comumente é que aquele paciente que a gente começa a observar que a droga vasoativa está subindo, a mecânica respiratória está piorando, a FO2 está subindo,
esse é um paciente que ele tem chance, porque como ele está ficando grave, do trato gastrointestinal está falindo junto. E aí, obviamente, a gente vai começar a ter intolerância. A gente precisa ter algum sinal de intolerância ou a gente já pode pensar em diminuindo a oferta conforme esses sinais de gravidade vão aparecendo? Perfeito, Ivens. Excelente pergunta. É muito difícil a gente fazer essa avaliação se não for ali na beira do leito mesmo, no dia a dia, para poder ver a perfusão do paciente e ter esse feeling que você está falando. Então, muitas vezes a gente já está vendo isso. Em hospitais, a maior parte dos hospitais, a gente consegue, por exemplo, repetir uma gasometria à tarde, a gente está passando a visita de manhã, então a gente repete uma gasometria à tarde, a gente repete um lactato à tarde, a gente reduz um pouco a meta desse paciente para aquele dia e às vezes até suspende à tarde, né? Porque a nossa equipe fica até às 19 horas no hospital, então a gente deixa aí, né, a nossa enfermeira rever o resultado da gaso, fala com a gente já deixa combinado com um intensivista. Olha, se tiver mais parâmetros, piora dos parâmetros, por exemplo, o pH está ali limítrofe, bicarbonato limítrofe, saturação venosa estava melhor, tá caindo, saturação venosa central, base excess. São os parâmetros que a gente tem para pensar ali como que está a célula. Se a célula não tiver legal, não adianta a gente querer dar glicose, nutrientes, né? Como você falou, a oxigenação já não está legal. Ele está indo para o metabolismo todo anaeróbico. Por que a gente vai tentar dar dieta? Vai ser só uma sobrecarga metabólica para esses pacientes. Então, esse feeling, que é o papel nosso, como equipe multi, por que precisa de um médico, do nutricionista, de um enfermeiro, de um farmacêutico, né? Isso a gente não tem na nossa equipe no dia a dia, tem hospitais que nos fornecem um farmacêutico, faz muita diferença quando eles estão com a gente na visita, né? A gente sempre aprende muito. Esse é o papel de uma equipe. E é por isso que a terapia nutricional é considerada um procedimento de alta complexidade pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa. É uma equipe passando para discutir exatamente, não é fácil. A gente prefere sempre pecar um pouquinho, né? Vamos reduzir sim. A gente avalia taxa, a gente pode aumentar. Às vezes repete um fósforo que estava limítrofe. Ah, já começou a reposição. Então tá bom, mas repete esse fósforo à tarde. Se tiver caído mais, a gente suspende. Ou a gente vai baixar mais um pouco. Então é perfeito esse cenário. O TI é sempre dinâmica, né, pessoal? A gente tem que lembrar disso. Os cenários ali, em poucas horas, às vezes melhoram muito ou às vezes pioram muito. Excelente pergunta aí. Você já entende aí de nutrição, né? Tantos eventos que já está sendo convidado aí, tá? Qual procinético vocês usam no serviço, mais de um tipo associado? Então, isso depende um pouco também de cada serviço. A gente tem muito metoclopramida e bromoprida, principalmente, como procinético. A gente já usou em alguns casos a eritromicina, mas não era venosa, né? Tentando melhorar essa motilidade, aparentemente com resultados, mas a gente não tem esse uso na nossa rotina, não. Como tem sido a conduta de vocês no caso de diarreias? No meu serviço eu observo muitos casos. Exatamente. Um dos casos que a gente não tem usado o procinético de rotina, uma vez que a gente percebeu que a tolerância dos pacientes está boa, a gente tem conseguido alcançar a meta que a gente quer, a gente tem evitado, porque esse paciente muitas vezes vai evoluir com diarreia porque ele está usando antibióticos de amplo espectro, né? Então a gente já está ali, D3 do Tazocin, e a gente colocar um procinético para trocar um paciente de prona, né? Não é fácil com diarreia, toda hora trocando, a equipe totalmente sobrecarregada. Então, um ponto muito bem lembrado aqui, Nutripoli.Oliveira, conversando com uma das nossas médicas da equipe, ela falou, eu estou usando quando precisa, por conta desses pacientes que já têm uma incidência mais alta de diarreia. A principal causa de diarreia nas UTIs geralmente é o uso desses antibióticos, esquemas antibióticos de amplo espectro, certo? Vocês estão precisando fazer parenteral suplementar nos pacientes COVID? Nós estamos precisando em alguns casos, sim, tá? Não são muitos. Como eu falei, a tolerância tem sido muito boa nesses pacientes. Claro que temos os pacientes mais graves. Esses pacientes mais graves também, né, Ives? Talvez até em posição supina, eles também não fossem tolerar, né? Mas a gente tem usado, a gente tem a opção em alguns dos hospitais de usar até um aminoácido a 15% quando a gente tem necessidade de reduzir o volume desses pacientes, seja um cardiopata grave, seja um paciente renal, que aí a gente tenta concentrar mais ainda essa solução até para evitar essa sobrecarga.
né? Porque senão vem o fisioterapeuta e fala assim, doutor, tá com gesto, tem como secar um pouquinho essa prescrição? Eles estão certos, pensando ali no pulmão, né? Como é que vai, às vezes, diminuir um parâmetro ou até salvar a vida do paciente? Doutor, não tem mais o que eu fazer aqui, não. O paciente está uma bola aqui, então o pessoal tem secado os pacientes muito, né? Mas secado eu estou falando no bom sentido, pessoal, tentando manter esses pacientes aí um balanço hídrico equilibrado, às vezes negativo, diurético, restrição hídrica. Então, a gente tem, quando precisar de nutrição parenteral, e quem tem a possibilidade de manipular, checar com as manipuladoras talvez seja uma ideia válida, tá? Usar o aminoácido a 15%, tem um custo maior, mas a gente pode às vezes usar menos volume venoso, tá bom? Mas não estamos usando muito, não. Recomendação de proteína. Recomendação de proteína, pessoal, a gente cai na mesma pergunta do paciente crítico, praticamente, né? A gente tem a Aspen aí, a recomendação da Brasp de 1,5 a 2, a gente tem aí os americanos acima de 1,3 pelo menos, a gente tem uma faixa muito ampla, é difícil responder isso. A gente tem os recursos aí para tentar ajudar, quando a gente pode fazer um balanço nitrogenado, quando a gente tem um ultrassom para tentar te dar uma ideia se está tendo uma perda muito alta ou não, com todas as críticas que a gente conhece desses métodos, tá bom? Então, a faixa de proteína é muito grande. No nosso serviço, pessoal, nossa equipe usa geralmente metas mais altas, 1,5 pelo menos, mesmo. Quando o paciente está fazendo diálise, seja um método contínuo, seja ali intermitente, a gente vai sempre usar 0,2, às vezes 0,3 a mais, então às vezes a gente vai chegar em 1,8 e em muitos casos 2,0. Lembrando que muitos desses pacientes que estão na UTI entubados têm sobrepeso ou obesidade, né? Então a gente faz aquele ajuste da oferta calórica para o paciente obeso e da oferta proteica também para o paciente obeso, o peso ideal dele, né? Seria uma das principais recomendações aí. E dependendo da faixa de MC, 2,0, 2,5, e sempre, pessoal, avaliando a tolerância. A gente sabe que esse paciente está com corticoide na maioria das vezes, né? Ou era para estar, ou vai estar usando doses altas, então glicemia geralmente muito alta. E isso, quem perguntou da parenteral, também às vezes vai complicar um pouquinho. E às vezes um receio da equipe também, seja a nossa equipe de apoio da terapia nutricional, seja a equipe da UTI, que vai falar assim, você ainda vai botar uma parenteral nesse paciente, que está aqui com corticoide, está com uma glicemia tudo estourada. A gente, né? Claro, mas já está com a glicemia, se tiver um protocolo de controle glicêmico bom, que não é fácil, pessoal, é um protocolo complexo, a gente pode sim colocar e monitorar. O importante sempre, pessoal, em terapia intensiva, né? Fiz alguns anos aí de terapia intensiva e os meus chefes sempre falavam aí, pode fazer um monte de coisa, desde que você avalie o resultado do que você fez. Né? Você vai ligar uma dobuta, desde o que você fez? Você transfundiu o paciente, o que aconteceu? Então, assim, claro, a gente segue as diretrizes, mas sempre que a gente for fazer uma medida, a gente tem que monitorar o que a gente está fazendo. A ureia, como é que está, creatinina, glicemias, está tendo uma tolerância metabólica também desse paciente, tá bom? Ô, Fabi, eu vi várias pessoas perguntando aí, falando dessa pergunta aí da proteína, né? Mas tem uma coisa que me preocupa um pouco mais, porque aqui no Brasil a gente já recomenda essa taxa um pouco maior, né? De 1,5 a 2. Mas aí no Ibranutro, como que tá para vocês a relação entre o prescrito e o ofertado? Porque eu vejo que às vezes o grande problema, o gargalo que eu vejo ali na beira do leito é isso, que a gente não consegue ofertar tudo que está prescrito, e aí por mais que você calcule uma meta de 2, às vezes o paciente acaba não recebendo nenhum grama por quilo por causa do que está sendo ofertado. Então, Ivens, em condições normais, né, antes da Covid, até depois da Covid, quando deu uma acalmada, a gente achou que tivesse melhor esse intervalo entre a primeira e segunda onda, a gente costuma ter uma relação muito boa. O que a gente prescreve, quase tudo entra. Isso é um grande mérito da nossa enfermeira da nossa equipe, que tem um contato muito próximo com as enfermeiras das equipes dos hospitais, para ver se o módulo que a gente prescreveu entrou, se entrou tudo, se eles estão tendo alguma dificuldade, elas participam de treinamento de integração quando essas enfermeiras chegam, os técnicos chegam. Então, a gente tem uma relação muito boa. Agora, com a rotatividade da enfermagem, com a sobrecarga delas, né, a gente tem percebido em alguns hospitais que está muito mais difícil da gente manter esse padrão muito bom que a gente tinha. Né, que a gente tem como
como tradição aqui, mas a gente entende. Hoje a gente está ali tentando manter o paciente, né, vivo mesmo. Brasília, não sei como que está aí, essa semana, ontem e hoje, a gente está vivendo assim preocupação com perspectiva de um cenário muito ruim. Tá? Bom, pessoal, acho que a nossa live já vai chegar no fim aqui, né? Esse tópico, aproveitando esse gancho da pergunta da proteína, provavelmente a gente vai confirmar, e a gente manda isso, se já tiver confirmado, daqui a pouco no chat, uma próxima live para discutir as diretrizes aí do paciente renal, e a gente vai falar sobre proteína, tá? Diretrizes da ESPEN, talvez já na próxima semana, pessoal, quem tiver interesse, quem quiser participar aqui com a gente, falar o que vocês fazem, para a gente aprender aqui com vocês sobre isso, tá? A gente vai abordar isso. Pessoal, antes de encerrar aqui, queria só dar esse recado para vocês do Ibranuto Científico 2021. O Ives já é nosso parceiro, está sempre aqui com a gente. Já tem data, dia 12. Olha lá a caneca dele. 2018 essa daqui, ó. Então, vamos ver se vai rolar, o que vai rolar de novidade. Então já tem data marcada, 12, 13 e 14 de agosto. Tá? De novo, a gente vai fazer as inscrições para transmissão ao vivo gratuita, o evento virtual. A gente fez isso ano passado, a gente teve um sucesso, né? Atingimos o nosso propósito de compartilhar informação com vocês. Todos os estados participaram disso daí. E vai ter um sorteio? Vai ter um sorteio? Depois vai ter um sorteio. Quem participou dessa live, pessoal, deixa um e-mail aqui e tem que seguir o Ibranutro, tá bom? Acabou a live. Segue o Ibranuto quem não segue. Quem for só seguidor do Ivens tem que seguir a gente aqui também para concorrer a uma inscrição prêmio. Qual que é a diferença da inscrição prêmio? Pode ter acesso até 90 dias depois às aulas do Ibranuto Científico, tá bom? Transmissão online de graça. Mas quem quiser rever a aula com calma, até 90 dias a prêmio. Ok? O sorteio será amanhã às 11 horas e a divulgação também vai ser aqui no Instagram. Tá joia? Pessoal, tem um monte de pontos, né, que a gente poderia discutir mais aí, mas a gente vai ter outras oportunidades. Como eu falei, a gente está entrando para esse mundo aí com esse compromisso de, neste momento, poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né, do que a gente tem vivido nesses anos com essa equipe dando suporte para tantos pacientes graves. É uma obrigação social nossa também, né, de poder compartilhar. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram aqui, que estão participando com a gente, todos que estão participando com os comentários, com as interações aí nos nossos canais. Um agradecimento especial também ao Ivens aqui, prontamente se disponibilizou, mesmo com tantos compromissos que ele já tem, a participar. Muito obrigado, Ivens. E a gente espera poder contar com você aí e nas próximas oportunidades também. Pessoal, hoje foi um médico e um físio. As próximas pode ser enfermeiro com nutricionista, farmacêutico. Como falei, nosso propósito é trabalhar pela equipe multi. O Ivens sabe disso. Quem é da nossa família Ibranutro aí, que está curtindo com a gente, sabe a forma que a gente trabalha. A gente quer convidar vocês a sempre participarem com a gente. Ivens, muito obrigado, meu amigo. Cara, eu que agradeço. Obrigado. Pode contar comigo aí sempre. Pedir para o pessoal aí da nutrição, pessoal da nutrologia, pessoal da MTN, incluam os seus fisioterapeutas nas discussões, tragam eles para perto, eles precisam entender melhor a importância de tudo isso que vocês fazem e o quanto um lado pode ajudar o outro. Infelizmente, o pessoal da Fisio ainda não está muito ligado nisso, então dá aquele puxão de orelha, traz eles juntos de vocês aí, que com certeza a gente vai oferecer coisa melhor ainda para o nosso paciente. Muito obrigado, viu? O recado está dado, pessoal. Até a próxima live. Em breve já estamos anunciando aí, inclusive já no chat. Uma boa noite, se cuidem. Acredito que todos, não só o pessoal de Brasília, estão passando por esse momento delicado. Cuidem de vocês, cuidem um do outro, cuidem dos seus familiares, que a gente vai passar pelas próximas semanas provavelmente um cenário duro, mas vamos cumprir nossa missão de cuidar desses pacientes. Fiquem todos com Deus. Boa noite.